Fala galerinha, beleza? Professor Henrique aqui mais uma vez com vocês para mais uma resolução e agora do vestibular da Uniteams 2024.1 do caderno número 1. Vamos lá para a resolução? Antes de mais nada, não se esqueça de deixar aquela curtida, seguir a nossa página, compartilhar com seus colegas, fazer o seu comentário e dar uma olhadinha nas playlists que nós temos para o Enem, o FT e muito mais. Vamos lá para a resolução? Bora lá! Meninos, caderno número 1 de prova da Uniteams 24.1 na questão 26, que é a primeira questão de química, fala o seguinte. Um caminhão-tanque que transportava uma carga de ácido sulfúrico tombou no anel rodoviário, à altura no quilômetro 534, na região oeste de Belo Horizonte. Os bombeiros do pelotão de operações com produtos químicos, biológicos, radiológicos e nucleares estiveram no local e isolaram a área. Os militares aplicaram manta absorvente no local do acidente, já que houve um pequeno vazamento do produto perigoso. Outro veículo precisou ser chamado para realizar o transbordo do produto químico, que é uma substância altamente corrosiva, por se tratar de um ácido altamente corrosivo. Supondo que não existe a manta absorvente, um dos bombeiros, com seus conhecimentos técnicos adquiridos do ensino médio, neutralizou totalmente o ácido derramado na solução com solução de hidróxido de sódio. Então vamos lá, primeiro ponto. Eu tenho um ácido e eu neutralizei com uma solução básica, alcalina, que é o hidróxido de sódio. Então eu tenho uma reação de titulação, é uma reação de neutralização, e aí como eu vou envolver concentrações e quantitativos de neutralização do ácido e da base, eu tenho uma reação de neutralização, tá? Então vamos colocar algumas informações importantes aqui. Primeira informação importante, eu tenho um ácido que vai reagir com a minha base. A neutralização, ela tem como objetivo formar um sal mais água, certo? O ácido em questão é o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Mas professor, eu ia ter que saber disso? Sim, porque querendo ou não, o ácido sulfúrico é um ácido que a gente usa muito em prova. É muito comum a gente utilizar no cotidiano e na resolução de exercício. Então é um ácido bem comum. Então acho que todo aluno tem que saber isso de cabeça, certo? A base, que é o hidróxido de sódio, também é uma base muito comum, que é o NaOH. É uma das primeiras bases que todo aluno vê no ensino médio. Então eu tenho uma reação de um ácido com uma base. Vamos continuar a informação da leitura. O que ele fala para nós aqui? Ele utilizou 7,259 litros da solução alcalina, que é a base. Lembra que alcalina é sinônimo de base, tá? Com uma concentração de meio molar. O que significa esse M de molar? Esse M de molar quer dizer que é mol por litro. É como se fosse uma abreviação de concentração. Para sanar a contaminação por ácido vazada no anel viário. Derramaram-se aproximadamente 6.500 ml da minha solução ácida. Então olha só, eu gastei 7,259 litros da minha solução básica com essa concentração para neutralizar 6.500 ml da minha solução ácida. Qual é a pergunta? Determine a concentração do ácido que vazou do caminhão-tanque em mol por litro. Então, galerinha, aqui é uma reação bem basicazinha de titulação. Vamos lembrar. Primeira coisa, eu vou anotar as informações do ácido e da base. Então, do ácido, a única coisa que a gente tem aqui é o volume de 6.500 ml, que aí você já pode transformar para 6,5 litros, que é a primeira informação importante. Outra informação que eu tenho aqui é que o volume da minha base utilizado foi de 7, vamos olhar de novo, 259 litros e a concentração molar, que é a molaridade, foi de meio mol por litro, ou seja, meio molar.
Então vamos agora fazer a titulação. Como é que funciona a titulação? Número de mols do ácido tem que ser igual ao número de mols da base. Como houve uma neutralização total, então cada mol do ácido neutralizou cada mol da base. Só que tem um pequeno detalhe. No ácido, quando a gente observa a estrutura do ácido, eu vejo que eu tenho 2 hidrogênios ionizados para cada uma hidroxila da base. Isso faz diferença na hora da gente montar a estrutura da minha fórmula. Então o que eu vou dar a dica para vocês? O número de hidrogênios ionizados do ácido, você vai multiplicar o número de mols do ácido. E o número de hidroxilas que vai ser dissociada na base, você vai colocar na frente da base. Nesse caso, 1 não vai fazer diferença, mas a gente vai colocar só para você ficar ciente disso. E aí agora a gente vai substituir. O número de mols é concentração vezes volume. Por quê? Você aprende que concentração molar é número de mols do soluto sobre volume da solução. Se eu for isolar o número de mols, então o número de mols do soluto, ou do ácido ou da base, é a concentração multiplicado pelo volume, que é exatamente o que eu vou fazer. Então vai ser assim, ó, 2 vezes concentração do ácido vezes volume do ácido, que é igual a 1 vez a concentração da base vezes o volume da base. Correto? Agora a gente vai substituir. Então vamos lá. 2 vezes concentração do ácido, eu não sei qual é, eu quero saber qual é a concentração. Multiplicado, volume do ácido é de 6,5, que foi o volume que ele falou que ele derramou do caminhão. Então 6,5 ml, que é igual. Esse 1, galera, eu vou desprezar porque ele não faz diferença nenhuma para mim aqui. Concentração da minha base, meio molar, que é meio mol por litro. E o volume da minha base que foi utilizado foi de 7,259 litros. Agora, galerinha, é matemática básica. Então vamos lá. Concentração do ácido é igual a meio vezes 7,259 dividido por 2 vezes, coloquei uma vírgulazinha sem querer, 2 vezes 6,5. Beleza, galerinha? Isso é igual a... Bom, se eu multiplicar 7,259 por meio, é a mesma coisa que dividir por 2, que então vai dar 3,63. Eu vou colocar aproximadamente, deu 3,629, tá? Se eu multiplicar 6,5 vezes 2, vai dar 13. Então, concentração do ácido é igual a... Então, eu vou pegar 3,63 aproximadamente e vou dividir por 13, que vai dar 0,279. Por se tratar da minha concentração, mol por litro. Beleza, galerinha? Então, se eu ir para a alternativa correta é a letra A. Beleza, galerinha? Então tá aqui a resolução. Lembrando que essas resoluções elas estão postadas aí na descrição do vídeo, beleza, galera? Só clicar e fazer o download para você ter acesso à nossa resolução. Beleza? Bora para a próxima questão? Bora para a próxima questão. Vamos lá. A próxima questão é uma questão de equilíbrio químico. E ela fala o seguinte: a reação entre o dióxido de enxofre com o oxigênio diatômico gasoso forma o trióxido de enxofre gasoso, que se caracteriza como uma das fases do método de obtenção do sulfato de hidrogênio. Ocorre a seguinte reação em equilíbrio. Então ele deu aí a minha reação, aí olha que interessante. É estranho porque geralmente a gente espera que quando eu tenho uma reação endotérmica ou exotérmica, ou a gente coloca mais calor ou menos calor dentro da reação, ou a gente coloca ΔH menor que zero ou maior que zero. Vocês viram que aqui ele colocou a expressão libera calor quase que colada no produto. Então isso pode gerar uma certa confusão. A Uniteams, infelizmente, é uma prova que às vezes as formatações das questões dificultam um pouco a resolução. Ou até mesmo eu já vi muita questão da Uniteams ser anulada por causa da formatação.
Porque às vezes tinha um errinho de uma letra, um errinho de uma vírgula, um símbolozinho químico expressado da maneira incorreta. Então esse libera calor na frente do produto ficou um pouquinho estranho. Talvez um espaço ou um ΔH ajudaria mais, ou até mesmo no corpo do texto. Podia ter colocado no corpo do texto essa expressão. Eu acho que seria muito mais prudente. Mas tudo bem, não tem problema. Então, se essa reação ela libera calor, quer dizer então que o meu ΔH é menor que zero. Ou seja, a reação ela é uma reação o que, professor? Exotérmica. Beleza, segura e vamos continuar. Para aumentar o ganho da reação. Vamos lá. O que é aumentar o ganho da reação? Gente, aumentar o ganho da reação é quase que um sinônimo de aumentar o rendimento da reação. O rendimento de uma reação está diretamente ligado com o produto dessa reação. Então, toda vez que uma prova de vestibular falar para você algo envolvendo o aumento do rendimento ou o aumento do produto, que é o ganho da reação que ele está falando aí, sempre é um equilíbrio voltado ao produto. Ou seja, o nosso objetivo é procurar qualquer coisa que aumente essa taxa de obtenção do meu produto. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou vir aqui para as alternativas e vou eliminar a letra E. Por quê? A letra E, catalisador, não afeta ou não desloca um equilíbrio. Vamos lá, cuidado. O catalisador, ele afeta a velocidade, mexendo na energia de ativação de uma reação. Agora, uma reação em equilíbrio, ela não é modificada por o uso do catalisador no equilíbrio. Tá entendendo? Então o equilíbrio não vai ser modificado, não vai ser deslocado pelo uso do catalisador, tá bom? Então toda vez que alguém falar de catalisador e deslocamento de equilíbrio, que é lá no princípio de Le Chatelier que você estuda, você já corta catalisador, porque o catalisador não vai alterar em nada. Outro ponto importante, olhando para as opções, olhando para a reação que eu tenho, se essa reação libera calor, o que você tem que gravar? Eu tenho sentido direto e eu tenho sentido indireto ou inverso. O sentido direto, ele procura beneficiar o produto, justamente por isso que eu coloquei a setinha da esquerda para a direita. O sentido inverso, ele tende a beneficiar o reagente, que não é o caso que a gente quer aqui. Portanto, qualquer coisa no sentido inverso não é uma opção. Voltando para a reação, se a minha reação é exotérmica, o sentido direto sempre obedece às propriedades pontuais da reação. Então, se ela é uma reação exotérmica, o sentido direto é exo. Se ela fosse uma reação endotérmica, então o sentido direto seria endo. Por se tratar de uma reação exotérmica, o sentido direto é exotérmico. Exotérmico quer dizer que vai beneficiar a redução da temperatura, ou será beneficiado pela redução da temperatura. Lembrem, quando eu aumento a temperatura, eu desloco ou beneficio o sentido endotérmico. Quando eu reduzo a temperatura, eu desloco ou beneficio o sentido exotérmico. Por se tratar de uma redução, de uma reação exotérmica, o meu foco principal é a redução da temperatura. Olhando por isso daqui, a gente já tem a alternativa, que seria a letra C. Diminuir a temperatura vai deslocar a reação no sentido do produto, aumentando o rendimento, aumentando o produto e aumentando o ganho da reação, que é o que ele quer. Aumentar a temperatura seria no sentido inverso, porque por ser uma reação exotérmica, o sentido inverso seria o sentido endotérmico, tá? E a letra A tá errada, porque diminuir a pressão beneficia o sentido de maior volume. O volume é proporcional ao número de mols, então observa aqui uma coisa comigo. No reagente, nós temos 2 mols de dióxido de enxofre com mais 1 mol de oxigênio, então a gente tem um total de 3 mols ou 3 volumes. Enquanto do outro lado a gente só tem 2 mols de trióxido de enxofre, portanto a gente só tem 2 volumes. Então o sentido do produto é o sentido de menor volume.
O sentido de menor volume é o sentido de maior pressão, porque lembra que pressão e volume são opostos. Então, quando a gente desloca no sentido de volume menor, a pressão tem que ser maior. Quando eu desloco no sentido do volume maior, a pressão tem que ser menor. Como o produto aqui tem um menor volume comparado ao reagente, então a ideia seria aumentar a pressão e não diminuir, como ele falou na letra A. Portanto, a resposta certa é a letra C. Galera, mais uma vez, é uma questão super tranquila. Eu tentei revisar um pouquinho as questões relacionadas ao deslocamento de equilíbrio, que é um assunto extremamente frequente e reincidente em provas de vestibular. Beleza? Grava na cabecinha, porque o Enem também gosta de cobrar esse assunto aí. Vamos lá para a próxima questão? Bora para a próxima questão. Próxima questão é uma questão de química orgânica. É uma questão complicada, não por trabalho, não. É porque é uma questão que você teria que ter domínio de reação orgânica. Somente por isso. Você não precisava nem criar anotação, nada. Tá bom? Então vamos lá, ó. Compostos orgânicos que apresentam hidroxila em carbono saturado são identificados como álcoois. Os álcoois mais simples é denominado metanol, utilizado como insumo industrial para a produção de formaldeídos, ésteres metilados, ácidos etanóicos, entre outras aplicações. Qual tipo, vamos lá, olha o comando da questão. O comando da questão fala o seguinte para mim: qual tipo de reação não produzirá um álcool? Ó, galerinha, ó, eu não posso produzir um álcool. Então, qual das reações não produz álcool? Então, vamos lá. Letra A. Hidrólise de éster. Galera, hidrólise de éster produz álcool e ácido carboxílico, tá bom? Então, hidrólise de éster produz álcool e produz ácido carboxílico. Como eu não quero produzir álcool, hidrolisar o meu éster não é uma das possíveis respostas. Hidratar um alceno. O que é hidratar um alceno? É quando você pega um alceno, vamos pegar aqui um alcenozinho simples, ó. Vamos pegar um alcenozinho aqui bem de boa. O que seria hidratar? Hidratar um alceno quer dizer colocar água no alceno. Lembrando que água, que é H2O, ela desmembra em H+, e OH-. Ou seja, eu ia quebrar essa dupla ligação e um lado eu vou colocar a minha hidroxila, do outro lado eu vou colocar o meu hidrogênio. Ou seja, quando eu quebro a dupla ligação, eu formo um carbono saturado. Uma hidroxila ligada no carbono saturado, que seria exatamente isso daqui, é um álcool. Então, se eu hidratar um alceno, eu vou formar um álcool. Já não é resposta a letra B. Letra C. Hidrogenação de um aldeído. Gente, hidrogenar um aldeído é a mesma coisa de colocar um hidrogênio lá no oxigênio da minha carbonila do aldeído. Quando você coloca o hidrogênio lá no oxigênio da carbonila, você vai quebrar a dupla ligação da carbonila. E aí você vai formar a hidroxila. Mais uma vez, hidroxila ligada na cadeia é álcool, então também não é resposta, tá? Letra D, oxidação de aldeído. Galera, oxidar aldeído forma ácido carboxílico, tá? Não forma álcool. Toda vez que você lembrar disso daqui, ó, grava isso daqui. Oxidar um aldeído, tá? Aldeídos e algumas cetonas, quando você oxida elas, a tendência é formar ácido carboxílico e não álcool. Por isso que a letra D é que a não forma álcool. E a letra E, redução da cetona, também vai gerar hidroxila, ou seja, também vai gerar álcool. Beleza, galerinha? Então, assim, essa daqui é uma questão que tinha que ter um certo domínio de reações orgânicas, o que torna ela difícil. Então ela é difícil não pelo grau de conteúdo em si, pelo quantitativo de conteúdo, pela resolução prolongada. Não, ela é difícil porque ela é um assunto que no ensino médio a gente, quando vê, tem muito aluno que não tem nem oportunidade de ver esse assunto, quando vê, não lembra porque quase não pratica, porque quase não é cobrado em prova. Por isso que tornou essa questão difícil, ela é muito técnica. Beleza, galerinha? Tá aí a resolução, bora para a próxima questão. Vamos lá.
A próxima questão, que é a questão 29, essa questão ela deveria ter sido anulada. Gente, eu matei uns 30 minutos nessa questão já uma vez com um aluno meu. E aí depois que eu percebi que ela tem dois erros gritantes. Vamos lá. Essa questão aqui é uma questão de balanceamento por oxidação. Eu já vou direto, eu não vou ficar lendo, não vou ficar matando tempo, nada. Para o bom entendedor, que é o aluno que pratica há muito tempo, já deve ter percebido que H2O4 tá meio estranho. E outro problema que eu vi nela, que foi um problema de formatação, tudo bem, acontece, computadores, tecnologia, e aí a gente sabe que pode acontecer, mas olha o erro gravíssimo. Gente, quando um elemento tem duas letras que nem o elemento crômio, a primeira é maiúscula, mas esse Rzinho aqui, ó, tinha que ser minúsculo, igualzinho esse cara aqui. Tudo bem, é um errinho de formatação, professor, legal. Por isso eu acho que não precisa anular, mas o erro tá aqui, ó. Se tu tentar balancear, considerando isso um superóxido, que é o que está aparecendo, antes que alguém vai falar, meu Deus, mas não é possível, isso não tem. Tudo bem, eu tô falando que se do jeito que tá aqui, se eu fosse balancear, considerando o O4 como um superóxido, que teoricamente o oxigênio valeria menos meio, não dá balanceamento. Você pode virar e não vira, não dá para fazer balanceamento. Sempre vai sobrar alguém, vai faltar alguém. Depois de muito tempo, eu percebi que, na verdade, qual que é o problema? Aqui faltou, teoricamente, o certo seria H2SO4, galera. O erro tá aí. Então foi um erro, faltou o enxofrezinho na frente do oxigênio, ou entre oxigênio e hidrogênio. Então o erro tá aí. Se você agora fizer o balanceamento que a gente vai fazer, vai dar certo. Mas se você não tivesse colocado isso daí, daria errado. Essa questão devia ter sido anulada. Professor, por que ela não foi anulada? Porque a prova não tem bola de cristal. Se você não entra com recurso, a gente não anula a questão. É simples. Então, se você tiver dúvida na hora de anular a questão, deixa uma mensagenzinha aí que o titio anula para vocês. Eu entro com recurso lá e solicito anulação caso mereça ser anulada. Claro que a gente não vai inventar recurso aqui. Beleza, galerinha? Então, vamos para a resolução agora do jeito certo. Então, vamos lá. Primeira coisa, como é que eu faço um balanceamento por oxidação, prof? Primeiro você tem que determinar os NOx de cada elemento da oxidação. Eu não vou ficar fazendo muito passo a passo, porque esse assunto de balanceamento, ele é um assunto que já deriva de oxidação. Se você tem dificuldade com oxidação, na minha opinião, para quem está revisando agora nessa altura do campeonato, vale a pena gastar energia aprendendo, porque é um assunto recorrente em prova. Então eu, Henrique, acho que vale a pena dedicar energia, porque é um assunto que é cobrado em todas as provas constantemente. Fica a dica para vocês, tá bom? Então vamos determinar os NOx. Vamos lá. Sulfato crômico ou sulfato de crômio 3. Então, aqui o meu crômio vale 3+, tudo bem? Como o crômio e o enxofre, os dois são variáveis, eu só deduzi que o crômio valia 3+, por causa da regra do escorregador. Tá bom? Porque esse 3 que está na frente do sulfato, ele veio do crômio, beleza? Aí o oxigênio vale 2 negativo. Você vai colocar o X no enxofre e vai descobrir que o enxofre vai valer 6 positivo, beleza? Então, primeira parte de NOx, correto. Segunda parte, a água é fixa, tá, pessoal? 1+, 2- do oxigênio. Próximo, permanganato de potássio. Potássio é da família 1A, vale 1+, oxigênio vale 2-, calcula o X aí no manganês, vai descobrir que o manganês vale 7+, beleza? Sulfato de potássio, potássio de novo da família 1A, vale 1+, enxofre vale 6+, que a gente vai calcular o X, desculpa, deu um bugzinho aqui na cabeça, e oxigênio vale 2-. Tá bom? Lembrando, galera, ó, vou voltar, vou mostrar um detalhe, vamos lá.
Tá vendo esses carinhas aqui que eu tô colocando a bolinha verde na parte de baixo deles? Esses carinhas são os carinhas que você tem que calcular o X, tá? O crômio você também tinha que calcular o X, mas pelo fato de você ter o 3 aqui na frente, você já deduz que o crômio vale 3 e, portanto, não precisa botar o X no crômio, só vai colocar no enxofre, beleza? Continuando, vamos lá. Aqui o potássio, opa, deixa eu botar pro vermelhinho de novo, aqui. Aqui o potássio vale 1 mais, o meu crômio, C maiúsculo, R minúsculo, beleza, Unitins? Qualquer coisa, tô aqui para ajudar vocês. O meu crômio aqui é o X, o meu oxigênio vale menos 2. Faz o cálculo e vai descobrir que o meu crômio aqui vale 6 mais. Lembrando que aqui também eu tive que botar o número X. Ou número X não, perdão, a letra X. H2SO4. O hidrogênio vale 1 mais, oxigênio vale 2 menos, o enxofre vale 6 mais. De novo eu calculei o X aqui no enxofre. E para afindar, aqui eu tenho o sulfato de manganês, tá? Nesse caso, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tanto o manganês quanto o SO4, que é o sulfato, tanto o enxofre, perdão, tanto o manganês quanto o enxofre, eles são variáveis. Como que eu sei que o manganês aqui vale 2 menos, 2 mais, desculpa, oxigênio vale 2 menos, o enxofre vai calcular o X e vai dar 6 mais. Como que eu deduzi que esse cara aqui vale 2 mais? Porque eu sei que o SO4 ele vale menos 2. E esse menos 2, se ele não desceu aqui para baixo, é porque se o 2 não tá aqui, é porque cortou 2. Se cortou 2, é porque o manganês vale 2 mais. Lembra que quando a gente tem valores de cargas que são iguais ou múltiplas, a gente tem que simplificar. Foi isso que aconteceu. Mais uma vez, sugiro que você dedique tempo a aprender isso, porque isso faz muita diferença em prova, tá bom? Bom, depois que eu determinei todos os NOx, a gente agora vai ver quem oxida e quem reduz. Então vamos lá. O que a gente pode observar? Que o crômio saiu de 3 positivo. Opa, deixa eu fazer a linha certa. O crômio saiu de 3 positivo para 6 positivo, ou seja, se o valor aumentou, quer dizer que ele sofreu oxidação, tá? E eu percebi que o manganês saiu de 7 para 2 positivo. Se diminuiu o seu valor, ele sofreu uma redução. Pronto, descobri que o crômio oxidou, que o manganês reduziu. Observem que os outros elementos não tiveram mudança nenhuma, por isso que a gente não está usando eles. Mais um detalhe, não foi pergunta da prova, mas eu estou fazendo por revisão. Quem oxida é o agente redutor, quem reduz é o agente oxidante. Sempre do lado do reagente, nunca do produto. Beleza, galerinha? Continuando. Depois que eu determinei os NOx e quem oxida e quem reduz, eu vou determinar agora o delta, que é a variação para mim poder determinar os coeficientes do balanceamento. Então vamos lá, ó. Como é que você calcula o delta? O delta, de novo, Henrique, vamos lá. O delta é igual à variação do NOx multiplicado pelo maior índice, tá? Então ele é a variação do NOx multiplicado pelo maior índice. Então vamos lá, ó. No caso aqui do crômio, o NOx variou de 3 para 6, então a variação deu 3. Aqui eu tenho crômio índice 2, crômio índice 2, que também tem um errinho de formatação, deveria ser na parte de baixo. Como os dois são iguais, como é 2 e 2, eu vou multiplicar por 2. 3 vezes 2 vai dar 6. Então a variação total do cara que oxida, que é o crômio, é 6. Agora eu vou fazer a mesma coisa lá no manganês. Então vamos lá. A variação do manganês foi de 7 para 2, então é 5. Então variação aqui deu igual a 5. Multiplicado, vamos pelo índice agora. O manganês aqui é 1 e o manganês aqui é 1. Como os dois são índice 1, então a gente vai pegar apenas o número 1. Então 5 vezes 1 é 5. Então de um lado eu tenho uma variação 6, do outro lado eu tenho uma variação 5. A regra fala que eu tenho que inverter esses valores, mas antes
eu tenho que simplificar. Como 6 e 5 já são números que não dá mais para simplificar por eles mesmos, então a gente mantém esses números. Vou dar um exemplo. Se fosse 5 e 10, simplifica por 2. Se fosse 6 e 3, simplificava por 3. Vocês entenderam? Então, 5 e 10 simplifica por 5. Eu não falei por 2 não, falei? Nossa senhora, volta de novo. Se fosse 5 e 10, simplifica por 5. Se fosse 6 e 3, simplifica por 3. Beleza? Erro de digitação. Fechou? Então, depois que você simplifica, o que você vai fazer? Você vai inverter. Então, esse cara vem para cá, esse cara vem para cá. Entenderam? Então, vamos inverter esses caras aqui. Então, o 6 vem para cá e o 5 vem para cá. Fechou? Depois que eu inverti, esses números que eu acabei de inverter aqui, eles vão ser usados como coeficiente do balanceamento, sempre colocando para o maior índice. Então vamos lá. Primeiro eu vou pegar o número 5. Então o número 5, que é de quem oxida agora, ele vai vir tanto para esse crômio aqui, quanto para esse crômio aqui. Por que ele vai vir para os dois crômios? Porque os dois crômios têm o mesmo índice, que é o índice 2. Então, quando o índice for igual, bota para os dois. Agora, eu vou pegar o número 6 e vou colocar o número 6 para o elemento manganês. Lembrando que o elemento manganês também tem o mesmo índice, por isso que eu vou colocar para os dois. Então, eu vou colocar o 6 tanto aqui quanto aqui. Depois que eu fiz isso, aí eu finalizo por tentativa, sempre dando opção à regra do macho. Primeiro pego o metal para balancear, depois o ametal e assim por diante. Por exemplo, aqui nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou balancear, pegar esse potássio que já está balanceado e balancear esse potássio que ainda não está balanceado. Então vamos lá. Olhando para o potássio, a gente tem 2 vezes 5, 10 potássios, certo? Só que quando a gente observa aqui desse lado, esse potássio aqui, ele ainda não está balanceado, certo? E esse potássio aqui a gente já tem 6. Lembrando que a soma que eu tenho no reagente tem que ser a mesma que eu tenho no produto deste mesmo elemento. Então, se aqui eu tenho 10 do produto, que outro produto não tem, e aqui eu já tenho 6, de 10 para 6 falta 4. Como aqui tem um índicezinho 2, então eu vou colocar aqui número aqui 2. Por que 2? Porque 2 vezes 2 dá 4, mais 6 dá 10. Ou seja, potássio bateu. Agora vamos balancear, deixa eu ver, um enxofre. Então vamos lá para o enxofre agora. Aqui a gente tem um total de 15 átomos de enxofre, porque é 5 vezes 3 que dá 15, vezes o enxofre aqui dentro que vai dar 15 do mesmo jeito. 15 mais 2 enxofres que a gente tem aqui dá 17. Então lá do outro lado tem que ter 17 também. Do outro lado, a gente tem somente 6 enxofres. Então, tá faltando de 6 para 17, tá faltando 11. Então, eu vou vir aqui e vou colocar um 11 aqui. Por que eu vou colocar um 11 aqui? Porque 11 enxofres com mais 6 enxofres dá um total de 17. E aí, falta balancear a água. Então, vamos balancear o hidrogênio aí, que tá mais fácil pra gente balancear. Então, a gente vai ter aqui 22 hidrogênios, porque é 2 vezes 11 vai dar 22. E desse lado aqui só tem hidrogênio na água, então eu vou colocar 11 também. Por que eu vou colocar 11 também? Porque 11 vezes 2 também dá 22. Pronto, balanceamos cada uma das substâncias e igualamos as quantidades do reagente do produto. Fechou? Depois que eu fiz isso, o que eu vou fazer? Ele quer saber a soma de todos os coeficientes mínimos inteiros. Quando ele fala mínimos, pessoal, é porque ele já entende que na hora que você fez a oxidação, você já simplificou. Beleza? Então, continuando, vamos lá. 5 mais 11 dá 16, mais 6 dá 22, mais 2 dá 24, mais 5 dá 29, mais 11 dá 40, mais 6 dá 46. Olhando para as alternativas, letra B de bola, que é exatamente o gabarito. Então, vocês viram que nessa questão, é uma questão de oxidação legal, oxidação é um conteúdo topíssimo, cai muito em prova.
Qual é o problema dessa questão? Tem uma substância colocada da maneira errada e ainda nós temos um erro de digitação que, apesar de ser simples, mas é um erro. Na minha opinião, devido a isso daqui, a questão ela devia ser anulada, porque muito aluno não teria essa visão que foi necessário para responder. E sem fazer isso não dava para responder a questão. Beleza, galerinha? Então tá aí a resolução. Corrigida a questão e resolvida a questão, que aqui é assim, a gente corrige e resolve ao mesmo tempo, beleza? Bora para a próxima questão. Última questão da nossa prova da Uniteens, é uma questão de graça, essa daqui foi falando assim, meu filho não zere não, pelo amor de Deus. Vamos lá. Em um dia muito calor na cidade de Palmas, não que faça calor, é claro, Pedro estendeu suas roupas recém-lavadas no varal de sua residência. Por volta do meio-dia, ele estava preparando uma deliciosa panela de arroz e, quando estava cozido, levantou a tampa, da qual começaram a pingar gotas da água. Então ele pegou a tampa, lembrando que no momento que eu estou fervendo o arroz ali, que eu estou cozinhando o arroz, eu tenho água, tá? Quando eu levanto a tampa, esse vapor de água, essa parte da panela vai entrar em contato com ar frio. E esse vapor de água aqui, ele rapidamente vai fazer o que, galerinha? Se condensar de novo. Aí ele falando assim, ó. Analisando as atividades realizadas por Pedro, as mudanças de fase de agregação da matéria são respectivamente. Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Ele estendeu a roupa no varal de sua residência. O que vai acontecer com a água da roupa, pessoal? Que seria a primeira parte. Eu vou colocar em cores para ficar mais fácil. Então, ó, a primeira parte que ele se refere aqui é a questão das roupas. Então, ele estendeu as roupas recém-lavadas no varal, que seria a minha evaporação, tá bom? Evaporação. E a segunda parte é a parte que fala assim, ó, levantou a tampa, da qual começaram a pingar gotas de água, que seria a condensação. Beleza? Quando eu levanto a tampa, eu tenho vapor de água na tampa. Quando esse vapor de água, juntamente com a tampa, entra em contato com ar frio, ele rapidamente perde energia e volta de novo para o estado líquido, que é chamado de condensação. Então, a alternativa certa dessa questão é a letra E de elefante. Belezinha, galera? Então, tamo aí com mais uma prova da Uniteens resolvida. Beleza, galerinha? Detalhe mais uma vez, extrema atenção com as questões da Uniteens. Elas não são questões difíceis. Infelizmente, é uma prova que talvez eu acho que deveria passar por uma verificação antes de ser aplicada, porque ela tem muitos errinhos que são bobos. Vocês viram isso nas questões, vocês acompanham o vestibular da Uniteens, então não é eu que estou falando. Isso é relato dos próprios alunos e outros profissionais da educação. Beleza, galerinha? Mas tudo bem, a gente entende, a gente sabe também que não é simples esse processo. Contem comigo, estamos aqui, não se esqueça de curtir, de mandar para os seus colegas, de compartilhar, porque isso ajuda demais. Espero que eu tenha ajudado e não se esqueça, a minha maior alegria é garantir que o seu sucesso, sua conquista, vire o seu resultado. Beleza, galerinha? Um beijão e até mais. Tchau, tchau, galera!